Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês aí? Hoje estou aqui para responder algumas dúvidas, algumas perguntas, né, que vocês deixaram na comunidade sobre o processo de adoção do nosso filho, beleza? Fique aí e vem com nós no canal. Bom, gente, hoje eu tô aqui nos bastidores, eu vou fazer a primeira pergunta pro Leandro. E a primeira pergunta é da Franciele Maiara. Ela pergunta assim: Leandro, a Manu sempre diz que vocês têm incompatibilidade para ter filhos, mas vocês acreditam na palavra de Deus em tudo que ele pode fazer, certo? Então, por que vocês não continuam acreditando que só Deus, só Ele, com a misericórdia dele sobre nós, e continuam tentando ter um filho biológico? Oi Franciele, valeu pela pergunta. Eu penso o seguinte, a gente tem que ter sim ouvido para o sim de Deus, como também para o não. Antes de tudo, a gente procurou, clinicamente falando, né, esgotamos todas as nossas fichas, porque a gente sim precisava buscar, né, porque a gente sabe como ser humano, como todos somos, né, a persistência, a dedicação tem que estar sempre no nosso coração e como foco, né, também para as nossas vidas. Então a gente procurou persistir nessa ideia e confirmar, para a gente nunca viver com essa dúvida: ah, mas se eu fizesse isso, ah, mas se eu fosse até ali, ah, mas faltou um pouco mais de vontade, faltou um pouco mais de dedicação. Não, mas a gente foi e a gente teve uma fase da nossa vida que a gente entendeu um discernimento mesmo dos tempos, de entender, será que esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Porque sabemos sim que existem muitos, diversos, milhares de famílias que têm sim filhos biológicos, e também existem famílias que não têm, porém todos são um propósito de Deus, né? Uma permissão de Deus, porque clinicamente a gente recebeu a seguinte resposta, quando a gente já praticamente foi até o último estágio que a gente poderia ir. Poderíamos sim tentar continuar tentando um filho biológico, mas fomos orientados por diversos médicos que a gente passava pelos tratamentos, né, que ainda assim a incompatibilidade genética existe. Então poderia sim ter que a criança viesse com alguma deformação, né, física ou até mental também, né? Como também a gestação colocaria em risco a vida dos dois, tanto do feto como também da Manu. Então, para evitar esse risco, não para viver de uma forma assim angustiada, sempre culpando a Deus ou a nós mesmos, né? Mas para viver de uma forma leve, a gente foi entendendo com o passar dos tempos, com o passar dos dias, que a gente crê sim e vai continuar acreditando em Deus, mas a gente tem que ter sim o ouvido para receber o sim de Deus, como também ouvidos atentos, né, para receber o sim de Deus, como também para receber o não. E passando por esse processo agora da adoção, a gente também passou a ver de uma outra forma, né, esse assunto. Porque, biblicamente falando, existem diversas famílias que passaram também pela adoção. Existem diversos exemplos, como você já deve conhecer, né, da filha de Faraó com Moisés, de Mordecai e Esther, e também a nossa própria vida com relação perante a Deus, porque não somos a nação escolhida por Ele, né? Não somos o povo escolhido, mas através do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, né? A gente foi adotado também por Deus e somos coeleitos com Cristo, né? E também chamados de filhos. A partir desse momento a gente entendeu que pode ser que a gente não tenha, nós não teremos uma família de uma forma típica, que seria aí o comum, o tradicional e tal, mas de uma forma ou outra também seremos família, de uma outra forma que Deus preparou, né, pra gente. A próxima pergunta é da Juliane Santana Silva. E ela perguntou assim: Oi, casal lindo e abençoado. Leandro, você já fica se imaginando com seu meninão? Sim, já imagino, em diversos momentos a gente fica idealizando, fazendo projetos, né, e já na expectativa de viver esse momento, né. Você passou a reparar nas crianças? Você passou a reparar mais nas outras crianças depois da decisão de adotar? Seja no comportamento, na criação e no modo como cada uma é, enfim, em todos os sentidos. Você começou a reparar mais as crianças? Sim, a gente passa a reparar mesmo, realmente, porque de uma certa forma a gente estamos gestantes, né? Vamos dizer, estamos grávidos, então esse é um processo que a gente pensa mais no assunto, né? Porque a gente começa a vivenciar isso, não de uma forma típica, né? Que é a gestação de 9 meses, porque no nosso caso talvez demore menos ou até mais, né? Seja como uma gestação comum aí, mas estamos grávidos, então um assunto que permeia o nosso dia a dia,
volta e meia é esse. Então a gente vê sim, passa a observar as outras crianças, a criação, os assuntos na TV, jornal e tudo mais, quando se envolve filhos. Então a gente fica mais ligado a esse tema, sem dúvida. A Franciele Maiara perguntou assim: eu gostaria de saber qual o seu grande medo em adotar uma criança. Medo não diria, mas a preocupação. Pode chamar de medo também. Mas como sabemos que nesse caso isso pode acontecer, seria o fato da criança não nos adotar. Porque tanto os pais também adotam a criança, como a criança também passa por esse processo de adoção dos pais. Então a minha preocupação seria essa, dela não adotar a gente, dela não querer. E a gente tem que ter isso mesmo bem claro na nossa mente, né? Que pode acontecer, porque não? A gente procura sim, vamos procurar, né, receber a criança com todo amor e carinho e a partir daí poder chamá-lo de filho. Mas a gente sabe que é um risco também dele não gostar da gente, simplesmente pelo fato de sentir muita falta do ambiente que ele vivia, das pessoas que o cercavam e tal. Então a gente sabe que esse é um processo e é um risco também que a gente vai ter que correr. O que você, como um grande pai, tem que passar para o seu filho, além da educação, pois sabemos que criamos filhos para o mundo? Sim, concordo, viu? Boa pergunta também. Princípio bíblico, eu acho que realmente, tem como princípio de vida, né, que é a base para todo ser humano, né, na fé que a gente professa e naquilo que a gente acredita. Então eu creio que isso é primordial, passar para ele os princípios bíblicos. A Dicas da Dri perguntou assim: quais são as suas expectativas, Leandro, com relação ao processo de adoção? E qual é o primeiro passeio que você quer fazer com seu filho? Dri, né? Isso. Beleza. Valeu pela pergunta também. As expectativas são por etapas, porque a gente passa por diversas etapas, né, no processo da adoção, como vocês têm acompanhado aí no canal, né? Então, para cada momento a gente vai gerando uma expectativa. De início se vão aprovar a documentação, depois se a gente vai ser aprovado na visita da assistente social na nossa casa, depois se a gente vai receber o aval do juiz, da psicóloga, e aí com relação ao curso. Então cada etapa a gente vai alimentando uma expectativa de, será que eu vou ser aprovado nessa etapa? Nossa, e aí, o que vem depois? Qual o próximo passo? Olha o que eu tenho que aprender nessa fase e tal. Então a gente procura extrair o máximo, porque realmente em cada momento desses a gente tem sim uma expectativa nova. Ela perguntou sobre qual o primeiro passeio você quer fazer com seu filho. O primeiro passeio seriam os passeios mais próximos aqui da gente, que são os passeios tradicionais da nossa cidade, que é um piquenique no Parque Ecológico, e não pode faltar as brincadeiras no parquinho. Então isso eu já idealizo mesmo, brincar no parquinho, fazer piquenique no Parque Ecológico, andar de pedalinho e escorregar no belisco. Tradição da cidade, não pode faltar. Com certeza. A Tuca, do canal Tuca Vlogs, perguntou assim: quero saber de você, Leandro, qual o seu grau de ansiedade, se é igual ao da Manu. Dizem que homem é mais durão. Manda beijos e vocês sabem que eu não paro de assistir vocês. Legal. Tuca, valeu pela pergunta, viu? Um grande beijo. Com relação, eu creio que seja igual, viu, Tuca? Porque a gente sabe que esse processo pode ser que demore pouco tempo, pode ser que demore também bastante tempo. Então, a gente pensa no assunto diversas vezes no dia ou na semana, a gente sempre conversa alguma coisa a respeito. Porém, a gente procurou e decidiu, né, esperar e aguardar mesmo o tempo necessário, porque a gente respeita e sabe que existem as outras possibilidades, né, que são a partir do momento que a aprovação, acho que a Manu já comentou, né, existe também a possibilidade da busca ativa e tudo mais, do casal procurar mais ativamente adiantar esse processo. Mas a gente procurou realmente aguardar com paciência no tempo de Deus mesmo, no momento certo, quando aparecer a criança que realmente é para ser da gente e nós sermos os pais dessa criança. Então esperar mesmo o tempo de Deus, é isso que a gente procura. Lógico que tem ansiedade no dia a dia, dá aquela acelerada no coração, né? Mas a gente procura se preparar nesse momento, aproveitar demais esse tempo e aguardar o tempo exato de Deus aí para nossa vida. A próxima pergunta é da Vera Lúcia e ela falou assim: boa noite, casal abençoado. Gostaria de saber da preferência do casal, se preferem menino ou menina. Boa noite, valeu. Um grande abraço aí, valeu pela pergunta. A nossa opção é um menino. A próxima pergunta é da Jéssica Gonçalves. Ela perguntou assim: olá, Manu, olá, Leandro. Tudo Sim. bem com vocês? Tudo bom. Gostaria de saber de quem surgiu a ideia primeiro sobre a adoção, se vocês tiveram dificuldade para entrar nesse acordo ou se foi aceitado numa boa.
principalmente da parte do Leandro, pois sabemos que os homens têm mais dificuldades a abraçar essa ideia. Seguinte, a ideia inicial partiu, vou falar do momento atual, assim, né? Porque durante outros tempos, uns 8 anos de casados, a gente já tinha conversado sobre o assunto e a gente pensava, olha, lá na frente a gente quer sim adotar e tal, mas deixava meio que uma ideia velada, engavetada, né? Porque a gente ainda estava tentando, né? E passando pelos tratamentos e pelo acompanhamento médico, tudo, tentando da forma biológica. E agora no ano passado, ano 2018, no início do ano, a gente assistiu um filme, que é o filme do Bispo Edir Macedo, e teve uma cena que mexeu muito com a gente. Que é logo, acho que no final já do filme, o bispo, a família recebem uma criança que a mãe realmente entrega para eles diante do altar. E eles acabam adotando um menino que vive com eles até hoje e tal, praticamente um filho. Então isso mexeu muito com a gente saiu dali realmente ouvindo a voz de Deus que tinha algum propósito nisso. E partiu inicialmente da Manu, né? Ela falou, olha, isso mexeu muito comigo e tal e tal. Aí mesmo, na mesma noite a gente conversou, gostei demais da ideia, falei, poxa Manu, essa cena é forte mesmo, mexeu muito comigo, achei bacana, e por que não começarmos a mexer com isso, a entender um pouco do processo e realmente adotarmos uma criança, um menino, que também era o nosso propósito, né? Então a partir daí a gente procurou a pensar mais sobre o assunto, a buscar conhecer um pouquinho mais o tema e demos início ao nosso processo de adoção. Jéssica também perguntou o que você vai querer passar de mais importante para o seu filho que você aprendeu com a sua família. Ótimo. Honestidade, Jéssica. Honestidade e senso de justiça. Eu creio que, sem fazer julgamento de ninguém, né? Mas a gente manter o nosso senso de justiça, o nosso caráter e a honestidade. Laira Cardoso perguntou assim, como homem, falando de valores agora, quais os principais valores que você quer passar para o seu filho? Respeito ao próximo, que também podendo traduzir aí um pouco mais além, né? O amor ao próximo, o respeito e principalmente saber tratar uma mulher, respeitar uma mulher, que valores aí trocados que a gente tem visto muito hoje em dia, né? De uma violência exacerbada contra a mulher, principalmente partindo de homens aí, né? E cabe a nós realmente saber tratar uma mulher, né? Então isso eu vou ensinar mesmo realmente também para o meu filho, incentivá-lo a trabalhar pelo seu, trabalhar com as suas qualidades, as suas virtudes e procurar entender e descobrir a vocação dele aqui na Terra. Próxima pergunta é da Gisele. E a Gisele perguntou assim, se for menino, você vai incentivar a fazer esportes, tipo jiu-jitsu, futebol, etc? Sim, é muito bom. Nosso corpo a gente sabe que foi feito para estar em movimento. Então, desde que seja aquilo que ele goste, aquilo que ele se sinta bem, consiga desenvolver as atividades, realmente faça bem para ele, né? Eu vou incentivá-lo e pretendo acompanhá-lo sim. Thalita Ferreira perguntou assim, quais serão as histórias e brincadeiras que o Leandro mais irá gostar de ensinar, contar e fazer com o filho de vocês? Estou torcendo e orando por vocês. Legal. Beijos. Valeu, obrigado. Histórias, olha, bacana, hein? Algo que a gente aprendeu lá na infância, mas eu ia muito por obrigação, né? Que era os famosos trabalhos de escola que a gente fazia na biblioteca. Antiga biblioteca, antes quando não tinha nem Google para a gente pesquisar em casa. Então eu creio que até a nossa fichinha já está ativa, né? O ano passado reabrimos ela e tal. Eu creio que a princípio vou levar o nosso filho para estar conhecendo a área infantil. Gostei demais, tem muitos livros bons. Eu penso em pedir para ele escolher livros, ele trazer para casa, poder ler antes de dormir, também que ele leia, né, durante o dia. Mas respondendo a sua pergunta, pretendo contar sim histórias para ele, de alguns até revistas de banca mesmo, de quadrinhos. Isso é muito mais raro, né? Porque daí já é mais pessoal mesmo, para ele ler, né? Mas agora histórias para contar, pretendo sim levar lá na biblioteca para a gente escolher lá uns livros e trazer para casa para ler para ele antes de dormir. E as brincadeiras que você pretende fazer com ele? Brincadeiras que não pode faltar, futebol, peão, bolinha de gude. São brincadeiras que ele vai também fazer com outras crianças, né? Vão brincar com outras crianças, né? Mas não pode faltar junto com o pai, né? Uma última pergunta é da Rosivânia. É uma pergunta muito interessante. E ela falou assim, você acha que o fato da sua esposa não poder te dar um filho diminui o seu interesse nela?
eu sou casada e não posso mais ter filhos. Meu marido não tem filhos. Eu tenho medo que ele me deixe por conta disso. Beijos, amo você e Deus abençoe sua família. Valeu, Rosivânia. Um beijo, que Deus abençoe vocês também, viu? O que eu penso a respeito? Antes dois do que um, né? Já diz a palavra. A princípio a gente formou uma família em dois. Então, antes mesmo de amar aquele que seria a cerejinha do bolo, que são os filhos, eu amo a minha esposa. Então, pelo fato dela não poder gerar, não, porque o nosso caso é um pouco diferente, porque é 50-50%. A incompatibilidade genética é dos dois, ou seja, qualquer um de nós poderíamos ter filhos com outras pessoas, tanto eu como ela, porque a incompatibilidade é genética entre nós dois. Então, não diria que ela não pode gerar filhos, mas eu também, junto com ela, não podemos gerar um filho, ou até podemos, mas com aqueles riscos que eu falei para vocês no início, né? Então, eu creio que a princípio, antes do casal amar os filhos, o casal deve se amar primeiramente, né, um ao outro, e também amar, ambos se amarem, né? Então, a partir do momento que ele ama, que no meu caso, trazendo a pergunta para mim mesmo, né, a partir do momento que eu amo a minha esposa, independente se vai ter filho ou não, isso é um detalhe importante, concordo, mas é um detalhe, porque principalmente se fôssemos para viver felizes juntos, só os dois, já estaria feito e garantido. Mas como pode ser melhorado, no nosso caso a gente partiu para adoção, né? Então a gente está agora dando esse passo importante na nossa vida, mas isso não diminui o amor que eu sinto por ela, mas sim aumenta, porque nessa caminhada a gente foi e tem descoberto aí novos caminhos, novos horizontes, e a nossa mente Deus tem aberto assim de uma forma espetacular. Resumindo, é o amor que define tudo. Então o amor ele tem que ser incondicional, até trazendo um pouquinho aí para os princípios da Bíblia, né? Assim como a palavra nos ensina, né? Da mesma forma que Cristo ama a igreja, que deu a sua vida própria, né? Por amor de muitos, né? Então realmente é assim que o casal, que o marido, né, principalmente, deve amar a esposa, né? De uma forma incondicional, independente da situação. Porque assim como, voltando nesse exemplo de Cristo, né? Ele não olhou se tinha gente certo, gente direito, gente errado, gente com defeitos e tudo mais, mas ele viu sim as virtudes, ele não enxergou esse pecado que cada um de nós temos, né? Então ele enxergou em nós a virtude e ele nos amou de uma forma incondicional. Eu creio que o amor, acabei até pregando demais, né? Tá o amor ótimo, é o que pode continuar define, falando. o amor é o que define tudo. Então se existe amor, independente ou não se vai ter filho, porque filho é um detalhe importante, é a cerejinha do bolo, mas o bolo realmente já existe. E nessa confecção aí, que leva uma caminhada, né, que é uma construção, né, uma vida a dois, a partir do momento que o amor é edificar todos os dias, eu creio que se vai ter ou não um filho, é um detalhe que pode sim ser superado, pode sim ter outras possibilidades, né? E, por exemplo, até você me disse, né, que no seu caso você não pode ter filhos. Por exemplo, se for uma decisão do casal, está resolvido, os dois vão entender, mas também, como a gente está até dando exemplo, né, um pouquinho da nossa vida, se também tiver no coração e no propósito, nos planos, sem forçação de barra de ambas as partes, né, também de adotar uma criança, também poderão adotar e completar a família, não de uma forma típica, mas também de uma forma um pouco diferente, mas também que não deixa de ser família, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por alguma coisa, se eu fui muito enrolado em algumas respostas aí e tal, mas espero ter respondido todas as perguntas. E deixa o seu like no vídeo, clique aí em gostei, comenta, que é válido, né? É sempre precioso aí os comentários de vocês. Desejo aí um ótimo dia, uma boa semana para todos e um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.